Na sessão plenária desta terça-feira, os parlamentares começaram a discutir o projeto com as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária Anual. O texto estima as receitas e fixa as despesas do Estado para o ano que vem. O total previsto é de 61 bilhões. Deputados e governo ainda estudam medidas para aumentar as receitas. A proposta retorna ao plenário para mais 2 dias de discussão prévia. O Estado poderá ter uma editora própria. O objetivo é editar e divulgar obras literárias de escritores fluminenses. A editora e seus projetos ficarão a cargo da Secretaria de Cultura. A matéria dos deputados Lucinha, Márcio Canela e Vaguinho precisa da sanção do governador para se tornar lei. Para poder dar oportunidade para aquelas pessoas que têm interesse na literatura, que têm facilidade na escrita, que são escritores em potencial, que por muitas vezes não conseguem publicar os seus livros por falta de recursos. Já o deputado André Siciliano quer estender a gratuidade da primeira emissão da carteira de identidade a todos os procedimentos que envolvam a retirada do documento, como foto, cópias de outros documentos e autenticações, por exemplo. O texto aprovado segue para a sanção ou veto do governador. Quando você entra no pedido da primeira via da identidade, você tem que juntar, muitas das vezes, cópia do CPF autenticada, cópia da certidão de nascimento autenticada e fotografias. Então nós estamos estendendo a gratuidade também para essas cópias e, em alguns casos, inclusive para as fotografias. Os parlamentares analisaram ainda as emendas ao projeto da deputada Lucinha, que proíbe qualquer tipo de trote nas universidades públicas e privadas do Estado. A proposta aprovada precisa passar mais uma vez pelo plenário. Aquilo que a gente vivencia no dia a dia e que por muitas vezes esses universitários, antes de entrarem na universidade, já passam por constrangimento, por trote que por muitas vezes deixa esse aluno que está ingressando na universidade numa situação de constrangimento. Então a lei foi aprovada, está proibido qualquer tipo de trote que venha deixar esse aluno em situação vexatória. E o deputado Flávio Serafini quer alterar a Constituição do Estado para equiparar servidores a empregados públicos regidos pela CLT em relação ao direito à licença paternidade, por exemplo. O texto garante os 30 dias de licença, entre outros direitos. A proposta aprovada retorna ao plenário para mais uma votação. O nosso projeto ele estende os direitos dos estatutários aos empregados públicos. Por exemplo, a licença paternidade, atualmente de 1 mês para os servidores estatutários. Agora também será assim para os empregados públicos. A licença prêmio, o funcionário que completa 10 anos, que tem bom comportamento, que tem bom desempenho, que não tem faltas, pode gozar de 3 meses como prêmio pelos bons serviços prestados. A gente pega uma série de direitos que não geram ônus para o governo do Estado, porque são gozados de forma individual em períodos diferentes, como se fosse, por exemplo, as férias, e estende isso aos empregados públicos, garantindo maior qualidade de vida e, por isso, consolidando um serviço público de qualidade. O trabalhador satisfeito é um trabalhador que consegue desempenhar melhor o seu papel e garantir qualidade para a população, que é o que é importante. Analisado ainda o projeto dos deputados Conte Bittencourt e Tiaju, que cria o programa Um Lar para os Idosos. A ideia é permitir o apadrinhamento afetivo dos idosos que estão sob responsabilidade do Estado. A matéria foi aprovada e precisa passar mais uma vez pelo plenário. Criar um programa, apadrinhamento afetivo, Um Lar para os Idosos, é uma forma de socializar do ponto de vista de idosos que não têm aí o núcleo da família, que já perderam o núcleo da família, garantir um espaço de pessoas que são desejosas de fazer essa ação, uma ação que socializa, uma ação que dá afeto, dá carinho, mesmo a pessoas com idade avançada. As escolas públicas poderão ser obrigadas a ter atividades para os alunos do ensino fundamental em caso de falta de professores. A ideia é manter os alunos na escola. A proposta do deputado Tio Carlos recebeu 2 emendas e retornou às comissões. As escadas de incêndio de prédios públicos e privados podem passar a ter faixas que brilham no escuro para facilitar o deslocamento das pessoas. O descumprimento da regra poderá resultar em multa. O texto do deputado Doutor Sadi Noel precisa passar mais uma vez pelo plenário. Nossos prédios são muito antigos, então a gente quer facilitar, porque a queda de energia, a gente não tem por onde escoar o nosso público, a nossa população, o servidor público, ou o próprio
cidadão fluminense, ele não tem como se localizar, porque a infraestrutura nossa do estado do Rio de Janeiro é muito antiga. Nos prédios novos não, já tem sinalização, já tem luz de emergência. E o grande problema nosso hoje é a gente tem uma precariedade na sinalização de nossas estruturas de edifício aqui dentro do estado do Rio de Janeiro. E o deputado Anderson Nogueira quer criar um indicador de desempenho de arrecadação do governo que poderá ser consultado no portal de transparência. Os dados deverão ser atualizados mensalmente e estar disponíveis para consulta de todos. O projeto aprovado retorna ao plenário para a segunda discussão. Nada mais natural do que você ter esses indicadores para que a gente possa estar avaliando a eficiência e a eficácia da gestão pública. É isso que a gente propõe com essa lei do índice de arrecadação, para também ser justo, no sentido de que o Estado está arrecadando mal ou está gastando mal, ou ambas as coisas. No expediente final, os deputados Lucinha e Eliomar Coelho disseram ser contra a possibilidade de privatização da SEDAI. Quando se pensa em privatizar uma empresa como essa, significa privatizar para entregar para quem? Nós já temos a experiência lá na minha região, na cidade de Janeiro, na Zona Oeste, em que a área da P5, que pega Campo Grande, Bangu, Santa Cruz, foi entregue à iniciativa privada, à rede de esgoto. Isso não funcionou, porque em nenhum momento a Foz construiu nenhuma rede de esgoto para atender a população. Mas ela recebe todo mês da tarifa do cidadão, que já está embutido na conta, 50% do valor é de água e 50% de esgoto. É uma atitude, no mínimo, equivocada, porque ela tem como função o abastecimento da água potável, ela tem como função o esgotamento sanitário, ou seja, coisas que são importantes e fundamentais, inclusive para garantir a saúde da população. Então você não pode entregar isto para a iniciativa privada. O deputado Luiz Paulo criticou a justificativa do governo para o parcelamento dos salários dos servidores. O servidor não pode saber pelo jornal que existe uma hipótese dele receber em 2 parcelas. E a desculpa ainda é a pior possível, porque houve um arresto de 49 milhões. De uma folha mensal acima de 1 bilhão, não são 49 milhões que vai impedir de pagar a folha. Não é verdade isso. Ou você tem o dinheiro, ou não tem. O deputado Anderson Nogueira propôs a taxação de grandes fortunas. Se o Estado precisa aumentar a arrecadação, ele não pode colocar essa conta naqueles que têm menos. Essa conta pode muito bem ser paga por aqueles que são donos de grandes fortunas. É por isso que eu defendo e vou defender cada vez mais a ideia de que nós precisamos taxar as grandes fortunas no que tange a questão, por exemplo, de doações e heranças, aumentando o imposto que hoje é de 4,5 para 8,5. Isso porque 8,5 é o teto imposto pelo Senado. Em países como Estados Unidos e alguns países da Europa, essa taxação chega a 30%. E apenas no Brasil a gente trata dessa forma. O deputado Conte Bittencourt falou sobre os riscos da falta de recursos para a rede estadual de saúde. Não há como garantir a segurança mínima à comunidade escolar se nós não tivermos lá a presença mínima dos servidores necessários, porteiros, segurança, vigilância, inspeção de disciplina, limpeza, não há como garantir. Então isso que aconteceu lá na FAETEC de Quintino acende uma luz preocupante. Não adianta lutarmos aqui para encerrarmos a greve dos professores, ajudarmos a encerrar a greve dos professores, não adianta nós convencemos aqui através do diálogo com os alunos a desocupação das escolas, se no dia seguinte as escolas não têm a menor condição de funcionamento. O deputado Carlos Osório defendeu o entendimento entre os governos federal e estadual para a liberação dos recursos para a conclusão da linha 4 do metrô. Já foi aprovada a liberação do último empréstimo do BNDES para a conclusão da obra e esse empréstimo não foi liberado, pois falta uma autorização do Tesouro Nacional e do Ministério da Fazenda para que os recursos possam chegar aqui no Rio e a obra ser concluída. A justificativa do Tesouro Federal é a inadimplência do Estado do Rio de Janeiro em alguns compromissos internacionais de outros empréstimos. Ora, se é essa a questão, o governo federal e o governo do Estado do Rio de Janeiro têm que se sentar com urgência e encontrar uma solução. O que não pode nós, há 60 dias da abertura das Olimpíadas e apenas 5% das obras por concluir,
permitamos que essa obra seja paralisada, causando um desemprego imediato e um fantasma, a volta de um fantasma ao Rio de Janeiro, o fantasma de obras de infraestruturas inacabadas.